Olá, pessoal. Voltamos. Vamos continuar a nossa aula sobre primeiros socorros, mas antes eu queria fazer só um apanhado, né? Para os colegas aí que não estavam assistindo, não perdeu a nossa aula. Falei sobre procedimentos de socorro à vítima, né? De um acidentado. Que a primeira coisa é contactar um serviço de emergência, né? Habilitado a resgatar a vítima, né? O socorrer, dar assistência correta, uma equipe médica. Segundo, identificar onde aconteceu e analisar os possíveis riscos que esse acidentado sofreu. Terceiro, ver se a vítima está consciente ou inconsciente. Se estiver inconsciente é muito pior, porque aí você vai ter que deixá-la lá com a cabeça lateral, caso ela vomite ou faça o experimento de alguma coisa, né, para ela não ficar sufocada. Se ela estiver consciente, procurar ver com essa vítima o que aconteceu, fazer perguntas básicas, ver se ela está lúcida, né? Qual é o seu nome, a sua idade, quantos dedos tem na minha mão, coisa básica, né? Com a primeira letra do alfabeto, essas coisas assim, besta que o cara vai responder, tá? Depois, ver a respiração, ver a pulsação, né? Ver se há alguma hemorragia. Se houver fratura, você pergunta onde está doendo, né? Para passar quanto mais a informação você tiver do acidente, melhor para você, para a equipe de socorro e para a vítima. Tá? Continuando, pessoal. No caso do acidentado ter sede, não ofereça líquidos para beber. Apenas molhe sua boca com gás ou algodão umedecido. Bom, olha só, aqui é o seguinte. Nunca deve oferecer líquidos. Tá? Nada para a vítima beber, cafezinho, suco, refresco, água de coco, água, nada, pelo amor de Deus. A não ser, vamos ver mais à frente, tá? No caso de queimadura de primeiro grau. Aí você pode oferecer água vagarosamente para ela ir bebendo, para ela ir se hidratando de primeiro grau e ela consciente, tá? Agora, em outros casos, nunca. Dá água de coco, pelo amor de Deus, não faz isso, tá? Porque você vai acabar ocasionando dor. Cobrir o acidentado para conservar o corpo quente e protegê-lo do frio e da chuva, sempre. Em locais onde não haja ambulância, o acidentado só poderá ser transportado após ser avaliado, estabilizado e imobilizado adequadamente. Bom, local muito remoto, tá? Por exemplo, a escavação de um túnel, enfim, de uma galeria muito remota, a ambulância não vai chegar. Aí, meu amigo, é o seguinte, a equipe vai ter que analisar o que aconteceu com esse acidentado, ele vai ter que se mobilizar adequadamente, certamente posto em uma maca, carregado, isso aí tudo manuseado com conhecimento, prudência e responsabilidade. Evitar movimento desnecessário, já avisei, porque devido à fratura, qualquer problema na coluna, em nervo, você pode aleijar essa vítima. Só retire o acidentado do local do acidente se esse local causar risco de vida para ele ou para o socorrista. Bom, risco de explosão, entrada perigosa, lugar onde não haja sinalização, enfim. Você vê caso extremo, ainda assim, procurando o máximo mobilizar essa vítima para ela não ter alteração no seu corpo nenhuma, tá? O prolongamento da hipóxia, falta de ar cerebral, determina a morte do sistema nervoso central e, com isso, a falência generalizada de todos os mecanismos de vida. Bom, Douglas, o que é hipóxia? Meus amigos, hipóxia é nada mais do que falta de ar. Tá? Então é o seguinte, isso acontece... por que eu coloquei isso? Isso aí é campeão em acontecer em espaço confinado. Tá? 90% dos problemas, dos males, dos aborrecimentos, das mazelas acontecem em espaço confinado, é hipóxia, falta de ar. Então, a falta de ar, o indivíduo, o acidentado, não ter acesso ao oxigênio e ficar sem respirar, é tão letal, que ele pode ter falência múltipla dos órgãos, quer dizer, ele morre por completo, meu amigo, para tudo, morre tudo. Tá? Para tudo. Então, o oxigênio ele é fundamental à nossa vida, tá? Então,
tá? E a falência general de todos os mecanismos, em tempo de aproximadamente 3 minutos. Então, você vê, o nosso organismo só suporta ficar sem respirar por 3 minutos. Passou de 3 minutos de hipóxia, óbito, tchau, um abraço, vai ver Deus, tá? Não tem jeito. Então, em espaço confinado, tá? A falta de ar, a hipóxia, ela é campeã em óbito nisso. E a gente sabe, estudamos, avaliamos, que o espaço confinado ele é campeão em oferecer isso, para a gente ter noção do risco que o espaço confinado nos oferece, certo? Então, para você ter ideia do espaço, o que o espaço confinado nos oferece de risco, tá? Então, a falta de ar, a hipóxia, ela é campeã. 3 minutos sem oxigênio, suficiente para matar uma vítima. Por isso, tudo que tem que oxigenar, o espaço confinado, com um insuflador de ar, né? 24 horas antes de entrar no espaço confinado, manter ele oxigenado, faz a detecção de gases, nível de oxigênio, aquilo tudo. Por quê? Para o trabalhador não sofrer hipóxia, tá? Falta de ar, porque em 3 minutos é o suficiente para ele morrer. Sinais vitais são aqueles que indicam a existência de vida. São reflexos ou indícios que permitam concluir sobre o estado geral de uma pessoa. Os sinais sobre o funcionamento do corpo humano que devem ser compreendidos e conhecidos são: bom, o que são sinais vitais? São aqueles sinais que indicam que existe vida naquele corpo humano, do acidentado. Ele pode estar inconsciente, Douglas, mas se ele tem esse quadro aqui, existe vida. Quer ver? Temperatura. Se ele está com temperatura de 36, 37, 38, 39, 40 graus, existe vida. Pulso. A pulsação pode estar muito baixa, mas existe vida. Respiração, por mais lenta que seja, ou ofegante, está respirando, existe vida. Tá? Pressão arterial, como eu acabei de citar. Então, conhecimentos, tá? Sinais vitais, temperatura, pulso, respiração, tá? Mesmo estando inconsciente. A medição e avaliação da pressão arterial são excelentes fontes de indicação de vitalidade do organismo humano. Então, meu amigo, a medição de pressão arterial, ela é um ótimo indicador. Você vê se ele está tendo pressão. Excelente indicador, tá? De vitalidade. O acidentado com febre muito alta e prolongada pode ter lesão cerebral irreversível. Se ele tiver com a febre muito alta, tá, por muito tempo, ele pode ter até mesmo um AVC, uma lesão cerebral. Nesse caso, como devemos fazer? Certo? Contactar logo uma equipe de resgate, tentar descer um pouco essa febre, tá? Passando um pano com água em temperatura ambiente para reduzir essa febre, não gelo, pelo amor de Deus, você vai fazer um choque térmico nessa pessoa, e também nada de dar medicamento como paracetamol. Não se deve medicar a vítima. A temperatura corporal abaixo do normal pode acontecer após a depressão de função circulatória ou choque. Bom, após uma temperatura muito alta, a temperatura corporal pode despencar, tá? Sofrer uma depressão, tá? Isso aqui, uma diminuição da função circulatória, e ele já pode estar começando a entrar em estado de choque. A gente vai estudar o que é estado de choque, tá? Mas lembrando, pessoa com a temperatura muito alta, a gente deve passar um pano umedecido com água ambiente. Para quê, Douglas? Para amenizar a temperatura, tentar controlar essa temperatura. Coloca um pano, um pouco d'água úmido e deixa para não jogar água assim, não, e nem gelo, pelo amor de Deus, tá? Recomenda-se não fazer pressão forte sobre a artéria, pois isto pode impedir que se percebam os batimentos. Torniquete. Vou falar nesse famoso aqui. Isso aí é popular, né? É internacional. Vou falar já nesse cidadão aqui. Mas antes disso, não se deve impedir, tá, a fazer pressão forte sobre, tá, as artérias, sobre
Porque isso pode impedir a circulação. E você obstruindo uma artéria, impedindo, está fazendo torniquete, você está impedindo a circulação do sangue. O que acontece? O que eu falei para vocês? A circulação do sangue é um estado vital. Então você, quando está fazendo um torniquete ou você está pressionando a artéria, você está atrapalhando o funcionamento de um sinal vital, você está matando a pessoa. Só isso. Então, meu amigo, por favor, é bom ter o conhecimento, porque muitas vezes o que você parece que ajuda, você atrapalha. Os sinais de apoio podem ser alterados em casos de hemorragia, parada cardíaca ou uma forte batida na cabeça, por exemplo. Bom, os sinais de apoio podem ser alterados, como hemorragia, parada cardíaca ou uma forte batida de cabeça, né? No caso, o traumatismo craniano. Eles alteram os sinais vitais, com certeza, tá? Porque a hemorragia é uma perda de sangue, é uma perda de sinal vital, tá? Um traumatismo craniano, um AVC também, uma hemorragia cerebral. Enfim, tá? Então, parada cardíaca, né? Você está com a parada cardíaca, está parando a circulação. Tudo isso afeta a circulação do sangue, que a pressão, a circulação é um estado, tá, vital. Os principais sinais de apoio são... Então você vai perceber quando essa pessoa está perdendo os sinais vitais, ela está perdendo o ponto de apoio, né? Ela está perdendo vida. Tá? Quais são, Douglas? Dilatação e reatividade das pupilas. Quando você vê a pupila dela dilatando e não se movimentando, né? Perdendo sentido. Cor e umidade da pele. Estado de consciência, motilidade e sensibilidade do corpo. Quando você vê a pessoa já ficando inerte, não se movendo, não se comunicando, né? Você sabe quando ela está indo embora, literalmente falando. As alterações que provocam dilatação ou concentração das pupilas. O estresse, iminência de estado de choque, esse aqui é o mais importante. Um acidentado da nossa área, meus amigos, tá? Iminência de estado de choque, parada cardíaca, intoxicação por gases, qualquer outro tipo de coisa, abuso de drogas, não é na nossa área, colírio também não é, traumatismo craniano. Então, você sabe que dentro da nossa área, tá, meus amigos, acidente que pode ter ocorrido, estado de choque, você viu a pessoa já apresentando, né, aquela alteração da pupila, dilatação já, peixe morto, aquela coisa indo embora, iminência de choque, intoxicação ou traumatismo craniano. Então, não tem jeito. Você já sabe que é esse quadro aí que envolve. Cor e umidade da pele. Cianose, pele azulada. Tá? A pessoa está apresentando uma pele azulada. Exposição a frio, parada cardiorrespiratória, estado de choque e morte. Palidez. Quando a pessoa está muito pálida, é uma hemorragia que ela está sofrendo. Também parada cardiorrespiratória, exposição ao frio, extrema tensão emocional, estado de choque. Eperemia. O que é epiremia? Pele vermelha e quente, tá? Pode acontecer devido à febre, exposição a ambiente muito quente, tá? Ela estava dentro de um espaço confinado com a temperatura muito alta, ingestão de bebida alcoólica, queimadura de primeiro grau também oferece pele vermelha e quente, né? E traumatismo. O traumatismo também vai oferecer a pele vermelha e quente. Então é importante avaliar a relação à pele, tá? Cianose azulada, tá? Estado de choque, parada cardiorrespiratória ou exposição a muito frio. Palidez, tá? Hemorragia. Sabe que quando ela está pálida é uma hemorragia. Ou então ela está entrando em estado de choque. Epidemia, pele avermelhada, já envolve mais calor, ambiente quente, queimadura de primeiro grau ou traumatismo, certo? Bom, pele fria e viscosa ou úmida e pegajosa, estado de choque. Você está vendo a pessoa com a pele muito fria, gelada, viscosa, muito fria, úmida, você já sabe que ela está em estado de choque. Pele amarelada, icterícia. Asfixia. Asfixia, essa palavra é chata, né, meus amigos? Vamos lá.
Asfixia pode ser definida como sendo uma parada respiratória, com o coração ainda funcionando. A pessoa que está com asfixia, falta de ar, ela pode ter uma parada respiratória, ela não está respirando, mas o coração ainda continua batendo, os sinais vitais ainda continuam. É causada por certos tipos de traumatismo, como aqueles que atingem a cabeça, a boca, o pescoço, o tórax, por fumaça de decurso de incêndio, afogamento, soterramento, acidente ocasionado pela dificuldade respiratória levando à parada cardíaca. Então, a parada cardíaca, a parada respiratória, a asfixia, ela é algo muito presente em espaço confinado. Douglas, por quê? Inalação de fumaça. Dentro do espaço confinado pode haver um incêndio, ela inala fumaça, ela vai ter uma parada, respiratória. Tá? Pela boca, pelo nariz, afogamento, isso oferece muito espaço confinado, soterramento, nem vou falar, e outros acidentes que podem dificultar a respiração, tendo uma parada respiratória, ocasionando uma parada cardíaca no futuro. A famosa hipóxia, que é falta de respiração, e a morte. Certo? Neste caso, a identificação da dificuldade respiratória pela respiração arquejante das vítimas inconscientes, pela falta de ar de que se queixam os conscientes, ou ainda pela cianose acentuada do rosto, dos lábios, extremidade de dedo, servirá de guia para o socorro à vítima. Bom, geralmente, a pessoa quando ela está com dificuldade respiratória, seja consciente ou inconsciente, ela vai, por exemplo, mesmo inconsciente, ele vai ficar a respiração lenta, faltando, vai necessitar. Ou consciente também, certo? Outra característica da pessoa que está com falta de ar, com falta de oxigênio, a cianose, a pele azul, as extremidades azuladas, como, por exemplo, as pontas dos dedos, as mãos, algumas partes do rosto. Então você vai perceber que ela está cianótica, ela está com falta de ar, não tem oxigênio ali, ela está com problema respiratório para respirar, certo? Principais causas, bloqueio da passagem de ar podem acontecer nos casos de afogamento. Então, quando não tem passagem de ar, ela não está respirando, afogamento, secreções e espasmos na laringe, vômito, ou secreção ficou entalado na laringe, ela não consegue respirar, estrangulamento, isso pode acontecer em muito espaço confinado, soterramento e bloqueio do ar causado por ossos. Sim, meus amigos. Não pode esquecer, se você tiver um acidente que você bata isso aqui pode prender, e não pode passar respiração. Você acaba morrendo por asfixia por falta de oxigênio. Alimentos ou qualquer tipo de corpo estranho na garganta. Outra causa, insuficiência de oxigênio no ar. Aqui é o mais comum na nossa área, meus amigos. Pode ocorrer em grandes altitudes, onde o oxigênio é insuficiente, compartimentos não ventilados, os espaços confinados, são campeões, nos incêndios, em lugares fechados, espaços confinados, contaminação do ar por gases tóxicos, dentro de espaço confinado, aqueles que têm esgoto, espaços confinados que sofrem por intervenção de vazamentos químicos, e tudo isso. Então, o espaço confinado ele é campeão na falta de oxigênio, na insuficiência de oxigênio. Por isso que eu estou passando em primeiros socorros algo que tem a ver com a nossa área, meus amigos. Impossibilidade do sangue em transportar o oxigênio, paralisia do centro respiratório no cérebro. Pode ser causada por choque elétrico. O espaço confinado oferece isso, claro, e muita coisa. Venenos, doenças. Por que venenos? Espaço confinado, você infelizmente pode ter a mordida de um rato, picada de um animal peçonhento, e você vai ter problemas, certo? Ferimento na cabeça, o aparelho respiratório, por ingestão de grande quantidade de álcool, substâncias anestésicas,
e tranquilizantes. Isso aqui nem tanto. Compressão do corpo pode ser causado por forte pressão externa, por exemplo, traumatismo torácico nos músculos respiratórios. Pode acontecer também, certo? O sinal mais importante dessa situação é a dilatação das pupilas. Então quando você vê que a pessoa ela está com, em caso grave respiratório, a dilatação da pupila já denuncia que ela corre risco de óbito. Meus amigos, primeiros socorros a essas vítimas, tá? Primeira conduta é fornecer a passagem do ar através da boca e das narinas, afastar a causa. Então, primeira coisa, é você oferecer a possibilidade de oxigenação. Dentro do espaço confinado, houve o desmaio daquela vítima por falta de oxigênio por vários motivos, retirar a vítima do espaço confinado, mantendo no lugar ventilado. Ponto. Verificar se o acidentado está consciente. Isso aí sempre, já falei. Desapertar as roupas do acidentado, principalmente em volta do pescoço, peito ou cintura. Se ele está com uma roupa muito apertada, procurar afrouxar para facilitar essa respiração. Retirar qualquer objeto da boca ou da garganta do acidentado para abrir e manter desobstruída a passagem do ar, né? Claro. Para assegurar que o acidentado inconsciente continue respirando, coloque na posição lateral de segurança. 1000 vezes já falei, vou falar. Para facilitar a respiração, que ela não fique entalada, com vômito, com nada, manter ela com a cabeça lateral. Inicie a respiração de socorro conforme relatado à frente. Tão logo tenha sido o acidentado colocado na posição correta. Lembrar que cada segundo é importante para a vida do acidentado. Repetir a respiração de socorro tantas vezes quanto necessário, até que o acidentado dê entrada em local onde possa receber assistência adequada. Essa respiração de socorro é respiração boca a boca, meus amigos. A pessoa está lá, com falta de ar, está indo. Você vai tentar reanimar essa pessoa, né, oxigenando, para quê? Para mantê-la viva até a equipe capacitada chegar para continuar. Você não pode deixar ela sem ar por mais de 3 minutos, porque ela vai sofrer óbito. Então, enquanto a equipe não vem, ela está com dificuldade, ela está inconsciente, está perdendo o ar, não está conseguindo respirar, respiração emergencial boca a boca até a equipe chegar. E você vai manter a oxigenação nesse corpo até a equipe capacitada, a assistência chegar. Você não pode deixar essa vítima sem oxigênio por mais de 3 minutos, porque é óbito. E colocando, logicamente, ela fora do espaço confinado, né, com um ambiente rico em ventilação, arejamento, oxigenação. Beleza? Manter o acidentado aquecido para prevenir choque, muito importante. Então você vai sempre manter esse paciente, esse acidentado, coberto, aquecido, nunca exposto a frio, para evitar a hipotermia. Sempre manter ele. Não dar líquidos enquanto o acidentado estiver inconsciente. Acidentado inconsciente, não dê líquido, tá? Não deixar o acidentado sentar ou levantar, nunca. O acidentado não pode se mobilizar, ele tem que ficar esperando a equipe, mesmo depois recuperando da respiração. O acidente está respirando, você viu que ele está consciente, respirando? Mantê-lo sem se movimentar. Você não sabe o que a coluna dele ou o nervo dele sofreu. Tá? A questão dele neurológica sofreu. E aí você pode acabar causando uma fratura pior na coluna e ele vai ficar totalmente paraplégico. Tá? Não dá bebida alcoólica no acidentado, dá chá, café, leite, nada disso. Dá cachaça, dá álcool, dá uísque, nada disso, nem água. Tá? No máximo é passar um pano umedecido na boca do acidentado e pronto. Continuar observando cuidadosamente o acidentado para evitar que a respiração cesse novamente. Se ele está respirando, cessou, respiração boca a boca. E manter ele respirando até a equipe chegar. Ele não pode ficar sem respirar, porque se ele ficar sem oxigenação por mais de 3 minutos, é óbito, certo? É óbito, não tem jeito. Então, meus amigos, é isso aí, tá? São esses os procedimentos. Tá? Coisas que simples ao nosso alcance para salvar uma vítima e fundamental, né?
para evitar, para afugentar um óbito na nossa empresa, né? Que trabalhamos com nossos colegas. Então, isso aí é primordial, é importante, tem que saber, todo funcionário tem que ser habilitado a fazer. A gente nunca sabe com quem, quando, quem vai estar, quem não vai estar. Ah, isso é função do vigia. Ah, isso é função do supervisor. É função de quem está, entendeu? Porque não se elege pessoas para salvar vidas, tá? Quem está habilitado, quem está junto, todos têm que participar do salvamento de uma vida. Aí, isso é questão de todos, certo? Se vai se ver numa próxima aula, vamos continuar esse assunto. A gente vai avançar, falou? Obrigado aí pela atenção de vocês. Se vê numa próxima aula, tá? Bons estudos aí.